futuros aprovados! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Segundou e aqui estamos. Hoje, dia 26 de 1 de 2026, vamos comentar aqui para vocês as questões que caíram de raciocínio lógico da prova da PC Piauí. Gente, essa prova foi ontem, 25 de 1 de 2026. Aqui nós somos o curso mais atualizado do Brasil. Galera, nessa prova foram 3 questões apenas de raciocínio lógico, questões interessantes que, se você não tivesse as dicas certinhas, você ia levar muito tempo. Ó, tem 3 Sormanes olhando aqui para você e dizendo que esse ano é o ano da sua aprovação. Então, todos esses tópicos aqui, todas essas 3 questões que foram cobradas na prova, tá? Estão no seu edital. E galera, não tem erro. A gente vai pegar outras provas e aqui é a atualização total. Vamos embora. Encare a batalha e a gente chega junto. FGV. Gente, a primeira questão foi uma questão que ele misturava, ó, geometria com a parte de porcentagem. Vamos lá. Um terreno quadrangular, regular, tem lados medindo Lzão, metros, e área medindo A metros quadrados. O terreno passará por uma obra de ampliação, ao final da qual será mantida a sua forma quadrangular. O aumento percentual a ser dado sobre L, né, o lado, para que a área do terreno ampliado meça 3A é mais próximo de... Gente, você tem um terreno, né, na forma de um quadrado, tá? E esse lado desse terreno mede L e a área mede A. Aí ele diz, quanto eu tenho que aumentar no lado para que a área triplique, passa a ser 3A. Então, vamos lá. Sempre eu digo, ó, essas questões de porcentagem, se valor não tem, adote o 100. Galera, é importante, dentro dessas questões, você colocar o 100 na história, que fica tudo mais simples. Então vamos lá. Tá aí, ó, 2 quadrados, tá? Veja, por exemplo, ó, para que o primeiro quadrado tenha área 100, você concorda que o lado do quadrado, ó, ele tem que medir 10? Por quê, professor? Porque como é que eu calculo a área do quadrado? Lado ao quadrado, ó. E 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que vai dar quanto? 100. Então, ó, tá aí. Para que eu encontre, gente, área 100, o lado tem que ser 10, tá? Então, ó, esse lado aqui é como se fosse o quê, gente? 10 metros, tranquilo? Porque aí eu vou encontrar área, o quê? 100, 10 vezes 10. Só que ele quer que a área triplique. Então, essa área aqui, ó, ela triplica. Veja, ela é 100, se ela vai triplicar, o triplo de 100 dá quanto? 300. Então, essa área vai passar a ser 300 metros quadrados. E aí eu pergunto, ó, veja, esse quadrado aqui, ó, tem um lado aqui e esse quadrado, ó, tem um lado aqui. Se você multiplicar os lados, tem que dar quanto? 300. Porque eu tenho que achar o lado do segundo quadrado, né, para a gente comparar com o primeiro. Você vai pensar em 2 números que multiplicados dê 300. Por quê, gente? Como é que eu calculo a área do quadrado? Lado vezes lado, que é lado ao quadrado, ó. Lado vezes lado tem que dar 300. Aí você diz, professor, já pensei em 20. Se você fizer 20 vezes 20, dá quanto? 400.
400. Professor, eu pensei em 18. Gente, se você fizer 18 vezes 18, ó, se você fizer as contas aí, 18 vezes 18, isso já passa de 300. Só para você ver 18 vezes 18, ó. 8 vezes 8, 64 vai a 6. 8 vezes 1 a 8, 6, 14. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. 4. 4 mais 8, 12. Vai a 1. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Ó, dá 324. Isso já passa de quanto? De 300. Eita, professor, e 17? Gente, 17 vezes 17 dá 289. Então, ó, aproximadamente, esse lado, ele vale quanto? 17. 17. Vai dar 17 pouquinho, mas veja para as alternativas, ó, 17. E aí ele quer saber quanto aumentou o lado, ó. Ó, o lado, quanto era o lado? O lado era 10 e agora é quanto? 17. Gente, do 10 para o 17 tem um aumento de quanto? Tem um aumento de 7. Tem um aumento de 7. Concorda? Era 10, agora é 17. Tem um aumento de 7. Então, tem um aumento de 7 em cima de 10. O que é 7 em 10? 7 em 10 é 0,7. O que é 0,7? Se você multiplicar por 100%, dá quanto? 70%. Gente, o aumento é de aproximadamente 70%. Professor, eu poderia fazer testando as alternativas? Poderia. Você poderia fazer assim, ó. Ah, se for 20%, vamos pegar e calcular 20% de 10. Quanto é 20% de 10? Porcentagem, quanto tem zeros? Não é só tirar 2 zeros? 2 vezes 1, 2. Então, ó, era 10 metros, dando um aumento de 2, vai ficar 12, né? Vai ficar 12. Aí se você fizer 12 vezes 12, dá 144, ó. Tem que chegar em 300. Então você já sabe, ó, que 20% não é. Aí você vai lá, aumenta quanto? 30%. Se você pegar, por exemplo, e aumentar 50%, 50% é a metade, né? Quem é a metade aqui de 10? 5. Aí se era 10 e aumentou 50%, 5, ia para 15. Se você fizer 15 vezes 15, dá 225. Tá? Mas aí ele quer o mais próximo, aí você já sabe, gente, que tem que ser um pouquinho a mais que 50%. 100% não poderia ser, né? Então só ficaria quanto? 70%. Mas a história, gente, de adotar a ideia do 100 é sempre essa. Vamos embora. Ó, a questão 2, uma questão de verdades e mentiras que a gente sempre trabalha. Hoje, dia 26/1, olha a prova, dia 25. Quando eu digo, um setor bancário possui 5 funcionários: Paulo, Roberto, Renato, Silvio e Lúcio. O setor de segurança do banco descobriu que um desses funcionários utilizou um serviço de nuvem não autorizado. Ao serem questionados acerca da eventual utilização de tal serviço, cada funcionário respondeu como a seguir. Silvio disse: quem utilizou o serviço não foi Roberto. Roberto disse: quem utilizou o serviço foi Renato ou Silvio. Renato disse: quem utilizou o serviço não foi Silvio nem Lúcio. Paulo disse: eu não utilizei o serviço. Lúcio disse: Roberto está mentindo. O menor número de funcionários que mentiram, galera, aluno meu olhou para essa questão e fez chupa FGV. O que é que a gente fala aqui no nosso curso? Toda questão de verdades e mentiras, e existem 4 casos da FGV, eu digo sempre, veja se tem alguém chamando o outro de mentiroso.
Quando alguém chama o outro de mentiroso, ou o mentiroso é quem acusa, ou o mentiroso é quem foi acusado. Suponha que o Sorman disse: Paulo mente. Se eu digo que Paulo é mentiroso, nós somos do tipo opostos. Ou o mentiroso sou eu, que acusei, ou o mentiroso foi Paulo que foi acusado. Então, bote na mente, quando alguém chama o outro de mentiroso, um dos dois é o mentiroso. Não podem estar os dois mentindo, não podem. E nem podem estar os dois falando a verdade, não pode. Um deles é o mentiroso, ou quem acusa ou quem foi acusado. Como Lúcio disse que Roberto está mentindo, o que é que eu garanto? Ou Lúcio mente, ou Roberto mente. Quando alguém chama o outro de mentiroso, um dos dois é um mentiroso. Gente, ele quer o menor número de funcionários. Galera, não pode 0 pessoas estar mentindo, porque quando no texto alguém chama o outro de mentiroso, um dos dois é o mentiroso. Ou quem acusa, ou quem foi acusado. Então, você já sabe que ou o mentiroso é apenas Lúcio, ou o mentiroso é apenas Roberto. Gente, no mínimo, eu já tenho um mentiroso. Aí eu poderia fazer testes para ver se tem mais alguém que está mentindo na história, mas não precisa, ele quer o menor. No mínimo um. Resposta: Lady B. Acabou, tá? Beleza? Poderia ter Lúcio e outro, se Lúcio for quem está mentindo. Poderia ser Roberto e outro. Mas, quando um cara chama o outro de mentiroso, um dos dois já está mentindo. Então, no mínimo um mente aí. Então, como ele quer o menor, no mínimo um. Acabou. Vamos embora. Questão 3, gente, foi uma questão que o elaborador, ele foi muito inteligente. Veja por quê. Um computador leva 23 segundos para listar todas as possíveis ordenações de 8 caracteres distintos que foram dados. Supondo que o computador trabalha sempre no mesmo ritmo, o tempo que ele levaria para listar todas as possíveis ordenações de 12 caracteres distintos dados é de... Primeiro, gente, ordenações são as arrumações, são as permutações. Eu tenho 8 caracteres para sair embaralhando, ordenando, permutando. Gente, probleminha de permutação. Com 8 caracteres, quantas ordenações possíveis eu tenho? É só permutar os 8. Isso é quem, gente? 8 fatorial. Então você tem 8 fatorial ordenações possíveis. Pô, você não vai fazer esse número, é muito grande, né? E se eu tenho 12 caracteres distintos, é só fazer permutação de 12, que é 12 fatorial. E aí veja, ó, em 23 segundos, você tem aqui quantas ordenações possíveis? 8 fatorial. Para ter 12 fatorial ordenações possíveis, quanto tempo eu vou gastar? X. Galera, professor, é uma regra de 3 direta ou inversa? Gente, direta, né? Quanto mais ordenações eu tenho, mais tempo eu gasto. E, gente, só olhando para as alternativas, todos os valores aí, ó, são maiores que quem? Que 23 segundos. Então, se aumentou a quantidade de ordenações, aumenta o tempo. Então, vamos lá. Eu vou fazer o cruz credo, ó. Sair aqui. Eu vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar quem? Aqui, ó. X vezes 8 fatorial igual a 23 vezes 12 fatorial. Quem é x, gente? Ó,
O 8 fatorial está multiplicando, passa para o outro lado o quê? Dividindo, né? Passa para o outro lado o quê? Dividindo. Vai ficar 23 vezes 12 fatorial dividido por 8 fatorial. Lembra quando eu digo, ó, quando você tem divisão de fatoriais, reduz o maior até chegar ao menor. E aí vamos lá, ó, bem organizado aqui, ó. Vamos lá, deixar tudo bonitinho. Quem é x, ó? 23. Pegue o 12 fatorial e reduza até quem? O 8 fatorial. Então vai ficar como, ó? Vamos lá. Contagem regressiva de ano novo. 12, 11, 10, 9, 8. Cheguei onde eu quero. Trava na beleza, ó. É só travar. Repito aqui embaixo o 8, o quê? Fatorial. Tranquilidade, beleza pura, só alegria. Então, vamos lá. Galera, posso pegar aqui, ó, cancelar 8 fatorial com quem? Com 8 fatorial. Vai ficar aqui, gente, ó. 9 vezes 10 dá 90. 90 vezes 11 dá 990. 990 aqui vezes 12 dá 11.880, ó. Vezes 23 vai dar 273.240 segundos. Gente, isso aí está em segundos. Sabe o que é que eu vou fazer? Vamos transformar isso para minutos. Ó, veja. 1 minuto não são 60 segundos. Como é que eu faço para levar de segundos para minuto? Divido por 60, ó. Vou pegar 273.240, vou dividir por 60, ó. Corto os zeros. Isso aí vai dar quanto? Vai dar 4.554 minutos. Ó, tá em minutos. Gente, não é melhor botar em hora? Uma hora não são 60 minutos. Para que eu transforme de minuto para hora, ó, eu divido por 60. Vamos pegar 4.554 minutos e dividir isso por quanto? Por 60. Para transformar isso em hora. Ó, vou pegar aqui quem? 455, né? Aqui dá 7. 7 vezes 60 dá 420. Aqui dá quanto? 35. Baixo 4. Tranquilo? Beleza? Ó. Então vai ficar quanto aqui? 354 por 60. Aqui dá 5, né? 5 vezes 60 dá 300. Sobra aqui 54. 54 o quê? Minutos. Como eu peguei a quantidade de minutos e dividi por 60, aqui eu vou estar em horas, né? Então isso deu quanto? 75 horas e 54 minutos. Careca, professor! 75 horas e 54 minutos. Olhe para as alternativas. Vamos lá. Ó, 3 dias. Um dia tem quantas horas? 24 horas. Então, 3 dias vai ter 3 vezes 24, 72 horas. Ó, se ligue. 3 dias são 72 horas. 72 horas com 3 horas dá quanto? Dá 75 horas. Tá aqui, ó. 75 horas e quanto? E 54 minutos. Resposta, letra E. Então, gente, ó, parte de raciocínio lógico que está no seu edital foram apenas essas 3 questõezinhas. A gente vai pegar todas. Questões 2026 da FGV que estão dentro do seu edital e joga aqui dentro da plataforma.
Galera, deixa o like, curta, compartilha, se inscreve no canal. Se tiver aí muito comentário, vou trazer agora outra prova nova aí pra galera. E é isso. Por aqui ficamos. Um beijo. Vamos embora que já deu certo. Valeu!